Bom dia, vamos para mais uma aula de Química, hoje com Química 2, volume 3, módulo 15, Cinética Química, reações elementares e não elementares. Então, a gente viu na aula passada que cinética, na verdade, é o estudo da velocidade das reações e os fatores que vão influenciar nessa velocidade, fazer com que essa reação aconteça de forma mais rápida. Lei de ações das massas. Então, às vezes não basta a gente saber a velocidade média de uma reação entre dois instantes de tempo. É necessário conhecer a velocidade da reação em determinado instante, ou seja, a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea vai ser aquela que mede a velocidade de consumo ou de produção de um participante em determinado instante, ou seja, vai ser a razão da variação na quantidade de um reagente, um produto, por um intervalo de tempo infinitamente pequeno. De maneira prática, o cálculo da velocidade instantânea se processa por meio da lei da ação das massas, que, para uma reação genérica, é matematicamente representado por... Vamos supor que a gente tem uma reação genérica, né? A e B sendo reagentes, C e D o produto. Então, A reage com B, formando C e D. Então, A e B são consumidos para o C e D serem formados. Então, a velocidade, quando a gente for falar da velocidade, né, dessa reação, a gente só vai considerar os reagentes, que na verdade é o que a gente quebra para formar o produto, tá? Então, a gente tem que considerar a velocidade com que esses reagentes estão sendo consumidos. Então, a velocidade vai ser igual a K, que é uma constante, em relação à concentração de A elevada a um alfa, vezes a concentração de B elevada a um beta, onde esse alfa e esse beta, na verdade, são as ordens do reagente e do produto, né? Então, a soma dos valores de A e B é definida como ordem global da reação, ou simplesmente ordem da reação. Esses valores são obtidos experimentalmente ou por meio de estudos sobre o mecanismo dessa reação. Classificação das reações. Então, ela pode ser classificada em quantas etapas acontece para a formação daquele produto. Se acontece em uma única etapa, a gente vai falar que aquela reação é uma reação elementar. Se ela é composta de várias etapas para formar aquele produto que a gente deseja, ela vai ser uma reação não elementar. E o mecanismo da reação, tá? Então, algumas reações elas vão se processar em mais de uma etapa. E por isso o estudo da cinética precisa ser feito com cautela, tudo bem? Então, para a reação que acontece em mais de uma etapa, a velocidade do processo global é considerada com a etapa mais lenta. Ou seja, vamos supor que a gente tenha 3 processos, 3 reações acontecendo para formar aquele produto que a gente precisa. Então, a gente vai considerar a velocidade de reação como a velocidade mais lenta, né? Que é o que faz sentido. Não tem como a gente considerar a velocidade mais rápida se tem uma que é mais devagar do que as outras. Então, a gente sempre vai considerar a etapa mais lenta como a velocidade da reação. Determinação da ordem da reação. Então, quando a gente conhece o mecanismo da reação, tá? Então, nesse caso, ou é uma reação processada em uma única etapa, que seria uma reação elementar, ou todas as etapas desse processo elas são conhecidas, tá? Então, para uma reação elementar, a ordem de determinada reação é o coeficiente estequiométrico desses reagentes. Então, vamos esse exemplo que tem aí, né? Oxigênio interagindo com gás oxigênio, formando ozônio. Como a gente está falando de reações elementares, então a ordem coincide, na verdade, com o coeficiente estequiométrico daquela reação. Então, a equação tem que estar balanceada, tá? Então, balanceando essa equação, a gente vai conseguir montar a expressão da velocidade, lembrando que a gente só usa os reagentes. Então, velocidade vai ser igual a K vezes o O, né, que é o oxigênio, vezes a concentração do gás oxigênio. Então, a gente vai ter que o oxigênio é de primeira ordem e o gás oxigênio também é de primeira ordem. Consequentemente, a ordem dessa reação, na verdade, é de ordem 2, né? Se um é de uma ordem e o outro é de outra, somando da ordem 2. Quando não se conhece o mecanismo da reação. Então, nesse caso, é preciso a gente coletar os dados experimentais para determinar a ordem da reação. O mais comum é ter os valores tabelados de concentração e de velocidade. Então, a ordem da reação vai ser determinada pelo meio da resolução de um sistema de equações. Exemplo: em um laboratório foram efetuados diversos experimentos para a reação hipotética a seguir, e os dados foram apresentados em uma tabela. Então, a gente tem aqui um A2 reagindo com um XY, formando X2 mais A2Y. E a tabela com os dados de concentração e velocidade das reações, em diferentes etapas, né, de 1 a 5.
Então, a partir dos dados, tá? A gente vai determinar a lei da velocidade, a ordem e o valor da constante da velocidade. Como a gente não sabe se é uma reação elementar ou não, a gente precisa utilizar os dados da tabela para descobrir a ordem da reação. Com os dados em primeira mão, a gente consegue montar a equação da velocidade. Então, a velocidade é igual a K, dividido por os reagentes, né? Concentração de A2 elevado a alfa, vezes a concentração de XY elevado a beta. Como a gente faz para descobrir a ordem da reação? Então, a gente vai olhar a tabela. O que a gente precisa encontrar? A gente precisa encontrar um intervalo em que o A esteja variando e o XY esteja constante. Por quê? A partir do momento que a concentração vai ser mantida constante, a única coisa que vai estar alterando a velocidade vai ser o outro componente. Então, nesse caso, nós temos o experimento de 1 para 2. De 1 para 2, o XY se mantém o mesmo valor e o A, ele está variando, tá vendo? Então, a partir do momento que o A varia a concentração, a velocidade ele está variando também. O que significa isso? Que o A alterou a velocidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar de 0,1 para 0,2, a gente teve que multiplicar por 2. Agora, a gente vai olhar a velocidade também, ó. De 0,1 para 0,2, a gente também teve uma variação de 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, nesse caso, o que a gente vai concluir? Com isso, a gente consegue concluir que de 1 para 2, a ordem, que seria aquele alfa, é de ordem 1. Tudo bem? Então, recapitulando, do experimento 1 para o 2, o A teve uma variação e o XY continuou constante. Consequentemente, a gente teve uma alteração na velocidade. Então, significa que o A, ele alterou a velocidade da reação, ele modificou. De 0,1 para 0,2 é como se a gente tivesse multiplicado por 2. E na velocidade também, de 0,1 para 0,2, a gente também multiplicou por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, significa que o A2 ele é de ordem 1. Agora, a gente tem que analisar o B, tá? Seria o próximo reagente, né? Que seria o beta. Então, a gente tem que achar um intervalo entre o X e Y esteja variando e o A esteja constante. Então, nesse caso aí, de 1 para 3, né? De 1 para 3, o A continua 0,1, só que o x e y varia, vai de 0,1 para 0,2, então a gente multiplicou por 2. Só que a velocidade vai de 0,1 para 0,4, então é como se a gente tivesse multiplicado ali por 4, né? Então, 4 dividido por 2, 2. Então, o x e y, ele, na verdade, é de ordem 2, tudo bem? Então, a gente montando a equação, a gente vai colocar que V é igual a K de A dividido por 2 elevado a 1, né? Como não é 1, não precisa mostrar. Vezes XY elevado a 2. Agora, a gente pode pegar qualquer um daqueles experimentos para encontrar o valor de K. Então, qualquer um, independente de qual seja. Experimento 1, 2, 3 ou 4. A única coisa que não pode mudar é, se eu escolher o 1 para fazer, eu tenho que pegar todos os dados da linha 1. Se eu escolher o 4, eu tenho que pegar todos os dados da linha 4. Nesse caso aí, nesse exemplo, eles pegaram todos os dados da linha 4. Então, é só colocar na fórmula e encontrar o valor de K. Depois, é só colocar na velocidade, vai ser igual a 100 elevado a alfa, concentração de A2, vezes concentração de XY elevado ao quadrado. Isso seria a velocidade. Agora, vamos aos exercícios. Exercício 1. Em relação aos aspectos ambientais, uma das grandes preocupações atuais é o uso indiscriminado de produtos químicos, tais como os propelentes usados em aerosóis, os gases de refrigerante e os óxidos de nitrogênio, provenientes da queima de combustíveis de automóveis e avião. Tais produtos vêm destruindo a camada de ozônio, possibilitando uma indesejável incidência cada vez maior de raios ultravioletas no planeta. Entender como a destruição do ozônio ocorre é muito importante. Por exemplo, sabe-se que a reação entre ozônio, O3, e dióxido de nitrogênio, NO2, a 231 Kelvin é de primeira ordem, em relação a esses dois gases e ocorre na segunda formação da equação abaixo. A partir dessa informação, a lei da velocidade de reações responda a. Como a velocidade da reação é alterada se a concentração do NO2 for triplicada? Então, o que o enunciado está afirmando? Ele está afirmando que aquela equação ali é de primeira ordem,
tá? Em relação aos dois gases. Então, a velocidade vai triplicar. Como é de primeira ordem só, então a velocidade só triplica. Tudo bem? AB. Como a velocidade da reação é alterada se a concentração de O3 for reduzida? Pelo mesmo motivo da questão A, né? Então, ela reduz a metade. Então, se ela é de primeira ordem, se reduziu a metade, ela vai reduzir a metade também. Questão 2. Velocidades iniciais de decomposição do peróxido de hidrogênio foram determinadas em 3 experimentos, conduzidos na presença de iodo, né? Sob as mesmas condições, mas com diferentes concentrações iniciais de peróxido, de acordo com os dados a seguir. Então, deu A, B e C. Com base nesses dados, para a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, indique a ordem dessa reação, escreva a lei da velocidade da reação, determine o valor numérico da constante K e indique a função do I na equação. Então, se a gente for reparar, né, de B para C, o que está acontecendo? A gente está dividindo pela metade, né? Consequentemente, a velocidade também está sendo dividida pela metade. O que significa isso? Significa que essa equação seria uma equação de primeira ordem, tá? Então, a velocidade ficaria V, que é igual a K, concentração do peróxido, tá? Elevado a 1, porque é de primeira ordem. Na C, ele falou, determina o valor numérico da constante K. Então, é só a gente escolher um valor ali e substituir. Substituindo, a gente vai encontrar que K é igual a 3,66 vezes 10 a menos 3. E a função do iodo nessa reação seria um catalisador. Ele está ali para fazer com que a reação ocorra de uma forma mais rápida. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.